Até o momento, o que a gente estava fazendo? A gente estava calculando a integral, faz lá a continha, papapá, terminou, chegou na resposta, eu falei, coloca mais czinho no final e acabou. Beleza. Existem situações que eu consigo calcular o valor daquele czinho? Sim. Essas situações normalmente vêm através de algum problema. É um probleminha. Vai ter que ter uma historinha, um enunciado, e a partir dessa historinha que o enunciado te conta, você vai lá e vai conseguir fazer a conta da constante de integração. Mas até chegar o momento em que você vai iniciar o cálculo da constante de integração, você vai fazer tudo exatamente igual ao que a gente estava fazendo até aqui. Nada muda. Então vamos lá. Vamos ver através desse exemplo aqui. Aqui é um exemplo um pouco mais teórico, tá? Não é um probleminha, uma historinha. É um probleminha de matemática, mas não está contextualizada. Seja uma função f de x tal que, veja só, df de x, isso aqui a gente já viu que é uma notação para derivada, é a derivada da função f em relação à variável x. Então, em outras palavras, isso aqui é o f', o f' de x. A derivada dessa função é isso aqui. Não sei quem que é a minha função, eu sei que a derivada dela deu isso aqui. Ele pede justamente para a gente determinar essa função, sabendo que o f de 4 é igual a 7. Esta informação ela vai ser usada no final, depois que a gente terminar de fazer a integral, ela vai ser usada justamente para a gente conseguir fazer a conta da constante de integração. Então, a gente tem aqui a derivada. A derivada é o 3x mais 1. Então, quem é a minha função principal? Então, a minha função principal, obviamente, vai ser a integral desse termo aqui. Eu estou com a derivada, eu quero voltar para a função original. Como que eu volto? Integrando. Beleza. Então, se eu integrar esse cara aqui, se eu integrar, quem que eu vou obter? Eu vou obter a função original. Beleza. Eu sei integrar isso aqui? Sei, tranquilo, não precisa arrumar nada, é só fazer a integral. A integral de x, lembra que esse x aqui está elevado à primeira, soma 1 no expoente e divide pelo novo expoente. Integral de uma constante vai ser a constante vezes x. Ok. Então tá lá, ó, 3 era x à primeira, somou 1, x ao quadrado dividido por 2. Integral de 1 vai dar 1x ou simplesmente x. Acabou? Acabou. Coloca a constante de integração. Beleza, essa é a função original. Só que, teoricamente, até considerando tudo que a gente fez até agora, o exercício pararia aqui. Acabou o exercício. Beleza. Só que agora a gente está num problema. Então eu tenho essa informação aqui, ó. O f de 4 vale 7. Veja que é o f de 4, não tem nada a ver com a derivada, tá? Não é o f', é o f. Tem a ver com o resultado da integral. Então, o que significa falar que f de 4 é igual a 7? Significa dizer que quando o x for 4, esta expressão toda aqui vai ser igual a 7. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa expressão, trocar o x por 4 e igualar ela a 7. Então, utilizando esse fato, o que a gente vai ter? 3 vezes o x, que no caso é esse 4 aqui, ao quadrado, sobre 2 mais x, então mais 4, mais c. Isso aqui, do lado esquerdo, é justamente o f de 4. E o f de 4 tem que ser igual a 7, por isso que eu igualei a 7 aqui. E aí, o que você tem aqui? Você tem uma equaçãozinha. É uma equaçãozinha simplesinha para resolver. Então, isola o c, faz essa conta, né? 3 vezes 16 dividido por 2, aqui pode simplificar, dá 8, 3 vezes 8, 24, mais 4, mais c, então aqui dá 28, passa esse 28 subtraindo, então vai ficar 7 menos 28, que vai dar menos 21, pam, acabou, calculei o c. Só que veja, o que ele pediu? Determine a função. Então, quem é a minha função? Eu preciso agora escrever a resposta do exercício. A minha função é isso aqui, sendo que esse c vale menos 21. Então, eu vou escrever a função. Eu vou copiar isso aqui, substituindo esse c pelo número que a gente calculou. Está aqui. Essa aqui é a função procurada.
Então, está aqui uma situação em que o C é possível de ser calculado, tá? Mas como eu falei, é na forma de um probleminha. Beleza. Bora, exemplo 2. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Mesma lógica. Um exercício similar, só mudei os dados. Então, seja uma função f tal que aqui, em vez de pôr df dx, eu pus f' de x, é igual a 1 sobre x. Determinar essa função sabendo que o f de e ao quadrado é igual a 6. Aí o cara surta, olha para isso aqui, já está surtado. Ele já pula. Vou para a próxima questão, não vou saber fazer. Calma. Você tem a derivada. A derivada é 1 sobre x. Beleza. Eu preciso, a partir da derivada, eu tenho que obter a função. Então eu preciso fazer o quê? Eu tenho que pegar esse cara aqui e integrar, certo? Certo. A função é a integral dessa derivada aqui. E a integral de 1 sobre x, a gente sabe que é o ln do módulo de x. Acabou a integral? Acabou. Mais constante. Ok. Beleza, acabei o exercício aqui, se fosse lá atrás, né? Acabei o exercício aqui. Só que agora é um probleminha. Então, agora ele me deu esta informação. Então, eu vou ter que utilizar essa informação justamente para conseguir calcular o C, calcular a nossa constante de integração. Então, o que eu vou ter que fazer? No lugar do x, eu vou colocar o número que está aqui. E aí eu vou pegar essa expressão aqui, substituindo, obviamente, o x pelo número que está aqui, vou pegar essa expressão e igualar a 6. Exatamente como a gente fez no exemplo 1. Então, fazendo a substituição, o x eu tenho que substituir por e elevado a 2. Está aqui, ó, e ao quadrado. Mais o czinho tem que ser quanto? Tem que ser 6. Tudo isso tem que dar 6. Aqui, a gente tem até condições de tirar o módulo. Por quê? Porque o número e, a gente sabe, é tipo π, né? O π 3,14, o e é aquela constante que é aproximadamente 2,7, ou seja, é um número positivo. Mesmo que não fosse, mesmo que o e fosse negativo, você está elevando ao quadrado. Então, necessariamente, isso que eu vou pintar de verde, esse termo verde aqui, é um valor positivo. Então, eu preciso manter o módulo? Não, eu posso tirar do módulo. Sou obrigado a tirar do módulo? Também não, você pode manter o módulo. Mas assim, é menos coisa para escrever. Então, aqui eu garanto para você que esse conteúdo verde aqui é algo positivo. Então, eu não preciso mais escrever entre módulo. Se eu não tivesse essa certeza, aí eu tinha que ficar mantendo o módulo, aí não tem jeito. Aqui, se vocês observarem esse termo, ln de e elevado ao quadrado. Aqui, a gente pode aplicar uma propriedade de logaritmo. A propriedade de logaritmo que existe é a seguinte. Quando você tem uma situação desse tipo, né, um logaritmo de uma coisa elevado a algo, esse cara aqui em cima, esse expoente, eu posso tombar aqui para frente do logaritmo, multiplicando esse logaritmo. Isso é uma propriedade de logaritmo. O ln, né, o logaritmo natural, do e é 1. Você pode fazer na calculadora. Não sei nem se a calculadora do Windows tem o número e. Deixa eu ver. Tem aqui. Tem o ln. Aqui, ó. Só que aqui eu acho que... É que nem log de 10 na base 10, né? Só que aqui eu acho que eu tenho que... tem que digitar primeiro assim, ó. 10. Log de 10 na base 10 dá 1. Se você puser o número e, o ln do número e dá 1 também. Tá? Qualquer calculadora científica você consegue calcular isso. Então, o ln de e vai ser 1. E 2 vezes 1 dá 2. Passa para o lado de lá, subtraindo, dá 4. Então, c igual a 4. Qual é a função? Aí você vai copiar a função substituindo o c. ln do módulo de x mais o c, que no caso vale 4. Acabou. Essa que é a função procurada. Agora, antes de passar para o próximo exemplo, eu vou passar alguns conceitos da física. Quando a gente está trabalhando, lembra? Movimento uniforme, movimento uniformemente variado, MU e MUV.
Quando a gente trabalhava com movimentos, lá atrás, lá no colégio, a gente trabalhava com funções que dependiam do tempo. Né? Normalmente você tinha a função do espaço, a função, principalmente pensando em movimento uniformemente variado, você tinha a função do espaço, tinha a função da velocidade e tinha a função da aceleração. E geralmente essas funções a gente chamava de S, V e A. Né? O S em função do tempo, então S de t, a velocidade em função do tempo, v de t, e a aceleração também em função do tempo, é uma função a de t. E aí você tinha as funções, né? Então, S igual a S0 mais VT, no caso do MU. Se fosse o MV, era o tal do sorvetão, que vocês gostam de chamar, né? S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T2. Aí no move, a função da velocidade é V igual a V0 mais AT. E no move, a aceleração era um número, era uma constante. Então, no move, a aceleração era um número fixo, né? A aceleração era fixa. O que mudava era o espaço e a velocidade, mas a aceleração era sempre um número fixo. Então, se vocês pegarem as funções, essas funções, pensando no move, tá? Para a gente ter a função da aceleração, se você pegar essas funções, no caso, a função do espaço, que é o sorvetão, S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t2, se você pegar essa função pensando na variável t e derivar, você vai obter justamente a função da velocidade. V igual a V0 mais AT. Se você pegar a função da velocidade, pensando na variável t, e derivar de novo, você vai obter a aceleração, que vai ser uma constante. Ah, professor, não entendi. É bruxaria. Não, não é bruxaria. Se acalme. Veja só. Vamos lá, escrever com o mouse que é uma delícia. Move, tá? S igual ao S0 mais V0t mais A sobre 2 T2. Não era isso? Quem que é a minha variável? É o x, que a gente está acostumado a trabalhar. Quem que é o meu x? Não é isso aqui? Todos os outros termos, o S0, o V0 e o A, são constantes, são números. Então tá, então deriva. Vamos fazer a derivada. Vamos fazer o... Opa, errei a cor. Vamos fazer o S'. Derivada de uma constante vai dar zero. Mais. Derivada de, sei lá, 5x, não dá 5? Só que em vez de x é t. Então, derivada de número vezes x vai dar o número. Derivada de número vezes t vai dar o número. Mais. Isso aqui é um número, copia. Deriva o x ao quadrado, deriva t ao quadrado, vai dar vezes 2t. Se você simplificar esse 2 com esse 2, o que sobrou? Aqui zero, né? Beleza. Então, vai sobrar o quê? V0 mais, aqui, sobrou o A e o T. Opa, AT. Isso a gente chama de função velocidade. Agora, se você pegar essa função velocidade em relação a essa variável t e derivar de novo, ou seja, se você fizer o v', derivada de v0, que é um número, é zero. Mais o a é um número, derivada de t é 1, né? Como se fosse vezes 1 aqui. Ou seja, 0 mais a vezes 1 dá o a, que é um número, né? Uma constante. Pensando no move, tá? Movimento uniformemente variado. Então, no move, você tem a função da aceleração, a função da velocidade e a função do espaço. Só que, no caso do MU e do MUV, são dois tipos de movimentos bem específicos.
Existem situações em que a aceleração muda ao longo do tempo? Sim. O caso de um carro, por exemplo, se você está dirigindo um carro, você está acelerando, está tirando o pé do acelerador, então você está aumentando a aceleração e aí a velocidade vai aumentando não de uma forma linear. A velocidade vai aumentando, por exemplo, de uma forma exponencial. Tá? Na vida prática é isso que ocorre. Então, isso que eu mostrei aqui no Move vale para qualquer tipo de movimento. Valeria para o MU, valeria para um movimento que você nunca estudou. O que importa é espaço, derivou, tem velocidade, derivou, tem aceleração, as funções. E, portanto, usando o conceito de antiderivada que a gente já viu, se daqui para cá eu tenho que derivar, daqui para cá eu tenho que derivar, se eu quiser voltar, eu preciso integrar. Da aceleração para chegar na velocidade, eu integro. Pega a função aqui, integrou, vai ter a velocidade. Pega essa função aqui, integra, vai ter a função do espaço. Exemplo. Uma partícula desloca-se sobre o eixo x e sabe-se que no instante t, esse t é um tempo, portanto, maior ou igual a zero, a velocidade é dada por essa funçãozinha aqui, ó, v de t igual a 8t mais 5. Ok. No instante t igual a 1, a partícula está na posição x igual a 11. Determine a posição da partícula num instante t qualquer. Beleza. Então, olha a pergunta, né? O que ele está pedindo? Ele quer que a gente determine a função correspondente à posição da partícula, e essa função é uma função de t. Que ele pede a posição da partícula no instante t. Esse t é um t qualquer. Então é como se fosse o f de x que eu quero escrever, né? Mas no caso aqui seria o s de t. Só que eu não tenho o espaço, eu tenho a função velocidade. Ah, mas eu vi que se eu estou trabalhando com movimento e eu tenho a função velocidade, para obter a função espaço, basta eu integrar. Então, a função espaço é a integral da função velocidade. No caso, a gente está trabalhando com a nossa variável não x, né, mas sim t. Então, vai ser a integral de v de t, que é o que ele deu aqui, ó, v de t, dt. Em vez de dx, dt, porque a variável é t. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função que foi dada e vou fazer a integral. Normal, não tem segredo nenhum. Integral de t é t ao quadrado sobre 2. Integral, no caso de uma constante, vai ser a constante vezes a variável, né? No caso, a variável é t, então vai ser 5t. Ó, 8. t ao quadrado sobre 2. Esse 5 integrou, deu 5t. Aqui eu vou simplificar. 8 dividido por 2 vai dar 4. t ao quadrado mais 5t mais uma constante qualquer de integração. Beleza. Esta aqui é a função do espaço. Só que ela está, entre aspas, né? Ela está incompleta. Porque com essa função eu não consigo determinar a posição da partícula. Por quê? Sei lá, eu tenho lá, ó, no instante 10 segundos, onde que a partícula vai estar? Não sei, porque eu não tenho esse C. Se eu não tenho esse C, eu não consigo calcular a posição, mesmo sabendo quanto vale o T. Ah, mas aí o que ele fez? Ele falou, ó, lá no T igual a 1, a partícula está na posição 11. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar isso aqui que a gente calculou. No lugar do t, eu vou colocar esse número que ele deu, no caso, t igual a 1. E isso aqui tudo é o quê? É a posição. No t igual a 1, onde que a partícula está? Ela está no 11. Então, eu vou pegar aqui, substituir o t por 1 e igualar a esse 11. E aí vai cair numa equaçãozinha, obviamente. Então, 4 vezes o t, que é 1 ao quadrado, mais 5 vezes o t, que é 1, mais a constante, que eu ainda não sei quanto vale, eu sei que tudo isso aqui vai dar 11. Quando você resolver esse negócio todo aqui, vai dar o valor da constante de integração. Então, tendo a constante de integração, eu pego essa constante aqui, substituo aqui no lugar desse c, e passo a ter a função do espaço. A posição da partícula em função do tempo. Acabou o exercício. Ah, mas é isso que ele queria? É, basicamente o que ele pediu.
Quando ele fala determine a posição no instante t, significa escreve a função para mim. Que nem a gente fez no exemplo 1 e exemplo 2. Exemplo 4. Ainda sobre física, tá? Um móvel desloca-se com velocidade que obedece à função v de t igual a t quadrado mais 4. Veja que aqui... Deixa eu só voltar no 3. Tá vendo essa função v de t igual a 8t mais 5? Tá vendo que é uma função do primeiro grau? Isso aqui é um move. Tá? Você não precisaria, para resolver esta questão aqui, com os conhecimentos lá do colégio de física que você teve, de MU, MUV, já dava para você fazer. Você conseguiria fazer isso aqui tranquilamente. Tá? Esse mesmo exercício usando só física, sem usar integral. Por quê? Porque aqui você está no move, é um tipo de movimento conhecido, você sabe a formulinha, né, do S de t, do V de t. Agora, olha só a função da velocidade. Percebeu aqui, ó, t quadrado? É uma função de segundo grau. A função velocidade não é uma função linear, que nem deveria ser no move. Portanto, este exercício aqui, o comportamento desse móvel, não segue nem MU nem MUV. É um terceiro tipo de movimento que no colégio normalmente não se estuda. Tá? Porque a variação da velocidade ocorre na forma de uma parábola e não na forma de uma reta. Tá? Não é linear. Então, beleza, até aí não tem problema nenhum. As regras que eu passei para vocês de derivar, integrar, para sair do espaço, vai para a velocidade, da velocidade para o espaço, as regras valem sempre. Então, tem aqui a função velocidade, ok, para t maior ou igual que zero, ok. Sabe-se que em t igual a 3 segundos, o corpo encontra-se na posição 26 metros. Determine a posição do móvel no instante t igual a 5. Beleza, vamos começar aqui. Bom, ele está pedindo posição, né? Mas ele deu velocidade. Putz, preciso ter a posição. Para ter a posição, eu tenho que pegar a função velocidade que ele deu, que é o t quadrado mais 4, e integrar. Beleza. Ó, que lindo. Integralzinho de um polinômio. Facinho, facinho. Integral de t ao quadrado, t ao cubo sobre 3. Integral de uma constante, como a gente está na variável t, 4t. Mais o czinho. Beleza, acabou. Essa é a minha função S. Mas ainda falta calcular o Czinho. Então, o que eu vou fazer para calcular o Czinho? Ele não deu a informação aqui, ó, que no t igual a 3, o corpo está na posição 26. Eu vou pegar esse 3 aqui, vou jogar aqui no lugar do t, vou pegar essa expressão toda aqui e igualar 26. Aí eu consigo calcular o tzinho. Então, foi isso que eu fiz. Ó. No lugar do t, eu pus esse 3 que está aqui no enunciado. Aí eu vou fazer essa conta. Então, aqui vai dar 27 por 3, dá 9. 12, passa para lá, subtraiu, papapá, fez continha, c igual a 5. Opa! Então, eu cheguei aonde? Eu cheguei na função do espaço. Eu vou pegar esse c igual a 5 e substituir aqui. Beleza, então agora eu tenho a função do espaço. Ok, agora eu vou lá para a pergunta dele, entendeu? Porque agora eu já tenho a função do espaço, agora eu consigo calcular qualquer coisa que ele me pedir. Ele está pedindo o quê? A posição no instante 5. Se você já tem a função do espaço, a função da posição, ele quer agora no instante 5. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o t dessa formulinha aqui e substituir por 5 e fazer conta. Tá? No lugar do t, bota o 5, mais 4 vezes t, 4 vezes 5, mais 5, papapá, faz continha. Aqui, como é uma divisão por 3, vai dar um número todo esquisito, tá? Então, vai dar uma dízima. Então, eu fiz um arredondamento. Lá no instante 5 segundos, porque aqui está em segundo, aqui está em metro, né? Então, nos 5 segundos, o móvel vai estar aproximadamente em 66,7 metros. Acabou. Essa aqui é a resposta. Então, vamos para o exemplo 5. Olha que belo exemplo. Em administração e economia, define-se... Aqui é uma definição, tá, gente? Quem é da área, quem estuda administração, economia, ciências contábeis, esse conceito é praticamente que natural. Eles estudam, aprendem isso. Se você não faz esses cursos, como por exemplo engenharia,
ou matemática, ou física, né? No meu caso, por exemplo, eu fiz matemática, muitas vezes a gente não sabe disso. Então, o ideal é que o enunciado te explique o que, que é. Tá? Então, o que, que a gente sabe? Né? O que, que é o senso comum? A gente trabalha sempre com três funções: função receita, função custo e função lucro. O custo é o quanto você gasta para produzir. Por exemplo, pensando numa indústria, tá? Minha indústria fabrica caneta, então é o custo de produção de um lote de canetas. Receita: essas canetas você vai vender por um certo preço, então você vai receber pela venda desse lote de canetas. Então, receita é o quanto você recebe pela venda das canetas. A diferença entre o que você recebe e o que você gastou para produzir, então a receita menos o custo, gera uma outra função, que é a função lucro. Beleza? Beleza. Isso daí normalmente todo mundo sabe. Agora, isso que eu acabei de falar é a receita, é a função receita, função custo, função lucro total. Custo total, receita total, lucro total. Quando você pega qualquer uma dessas três funções que eu mencionei e deriva receita, custo ou lucro totais, deriva essas funções, você vai obter uma nova função. Essa nova função é chamada de marginal. Então você vai ter o custo marginal, a receita marginal, o lucro marginal. Tá? Só que isso está sendo explicado aqui no enunciado. Mesmo que você não soubesse disso, o enunciado está te dizendo. Então ele fala assim, ó, em administração e economia, define-se receita marginal como sendo a derivada da função receita total. Pega a função total, deriva, você vai ter a função marginal, seja receita, seja lucro, seja custo. Uma grande corporação possui uma receita marginal para os anos de 2007 até 2011, dada pela função, a que ele chamou de RM, né? Receita marginal. Pá. Tá, em que t igual a 7 corresponde ao ano de 2007. Né? Porque essa função ela vale só nesse período aqui, de 2007 a 2011. Então, para o ano de 2007, nessa função, eu tenho que trabalhar com t igual a 7. Beleza? Sabendo-se que a receita total em 2009 foi esse número, determina a receita em 2011. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma função que é uma função marginal, receita marginal. Só que na hora que ele pergunta aqui, que ele me dá essas informações e faz a pergunta, ele determina a receita em 2011. O que ele quer saber? Determina a receita total. Qual que é a receita total em 2011? Eu não tenho a função total, eu tenho a função marginal. Então, o que eu vou fazer com essa função? Com essa função marginal para obter a total? Vou ter que integrar. Então, eu vou pegar essa função e vou integrar, normalmente. Ah, mas é número decimal. Tudo bem, a regra não muda. Integral de número é número vezes a constante, no caso, constante vezes a variável, que no caso é t. Integral de t, t ao quadrado sobre 2. Aqui dá para simplificar, né, só para sumir com essa fraçãozinha. Então, 0,4 por 2 dá 0,2, t quadrado, mais a constante. Beleza. Essa é a função receita total. Ok. Aí o que ele disse? Em 2009, essa receita total foi de 11,17 bilhões. E lembra que ele falou aqui, né? Deixa eu arriscar aqui, fica mais fácil vocês acompanharem. Para o ano de 2007, ele fala que tem que usar o t igual a 7. Portanto, para o ano de 2009, eu vou ter que usar o t igual a 9. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse t igual a 9, vou substituir aqui. Isso aqui é a minha receita total e, portanto, essa receita, como ele deu esse número, eu vou pegar essa função e igualar com essa receita dada. E aí eu vou conseguir calcular o czinho. Então, 0,26 vezes o t, que no caso é 9, 0,02t ao quadrado, 0,02, 9 ao quadrado, mais esse czinho. Tudo isso é a receita total,
que ele falou no enunciado que tem que ser de 11,17. Então, aqui é só jogar na calculadora, tá, gente? Faz essa continha aqui. O Czinho, a constante de integração, vai dar 7,21. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que pegar esse Czinho e substituir aqui. Aí sim eu passo a ter a minha receita total. Porque agora essa função, receita total, ela está dependendo do t. Porque agora eu já calculei a constante. Só que aí o que ele pediu, né, no enunciado? Ele falou para a gente determinar a receita no ano de 2011. Beleza, em 2011 eu vou ter que considerar o t como sendo igual a 11. Aí o que eu vou fazer? Uma coisa extremamente complexa. Eu vou pegar esse t nesta função aqui em cima e vou trocar esse t por 11 e fazer conta. Olha que difícil, hein? É a parte mais difícil do exercício. Poxa vida, professor, que complexo. Se você tiver uma calculadora científica, você vai levar 1,5 segundos para fazer isso aqui. Olha lá. E aí aqui eu pus bilhões de dólares porque é a unidade que ele dá no enunciado. Então, em 2011, a receita total será de 12,49 bilhões de dólares. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter ficado comigo até este momento. Desculpe qualquer coisa, qualquer brincadeira. Agradeço pela sua paciência. Espero que você tenha aprendido essa introdução a integrais. Desejo a todos uma ótima semana, muita saúde, paz e prosperidade.